para a primeira manchete, então, Thiagão, que é justamente sobre essa votação que está rolando nesse momento, o julgamento lá no STF. O voto brando de Nunes Marques sobre golpista gera climão entre ministros do STF. É como eu puxo aí o assunto para a gente conversar, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje de manhã o julgamento que teve início ontem, né? Julgamento esse, em princípio, o primeiro julgamento, para condenar o Aécio Lúcio Costa Pereira. Eu digo para condenar porque eles formaram agora pela manhã já a maioria pela condenação. Agora vamos ver qual que vai ser a pena, né? Porque há uma divergência, há divergências, aliás, entre os votos dos ministros. São 4 réus nessa primeira leva que serão julgados, além do Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, foi quem ontem abriu os trabalhos ali de votação e votou por 17 anos de detenção. É o que o Carlos Henrique está falando aí no chat, questionando, né, que ele acha muito exagerado. Eu vou colocar já na tela para vocês o momento em que um dos momentos, né, em que o Alexandre de Moraes relata o seu voto. Fixo a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Então tá aí. Condenação dada pelo Alexandre de Moraes, é lógico que os outros ministros estão votando e vão chegar num acordo aí sobre os crimes pelos quais o Aécio Lúcio Costa Pereira vai ser, de fato, incriminado. O segundo ministro a votar, ainda ontem, foi o Nunes Marques, foram os 2 votos de ontem. E é esse voto do Nunes Marques que gerou uma polêmica. Eu já até coloco a manchete para vocês, uma apuração da Daniela Lima, da Globo News. O que aconteceu? O Nunes Marques, ele divergiu bastante desse voto que a gente acabou de ouvir do Alexandre de Moraes. Ele defendeu a absolvição do Aécio em 3 crimes, os 3 crimes de maior pena, pelos quais ele está sendo acusado. E aí a votação do Nunes Marques ficou pela condenação de só 2 anos aí de detenção para o Aécio, esses 2 anos em regime aberto. O Nunes Marques propôs que o réu seja condenado por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, mas que seja absolvido do crime de golpe de Estado, do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do crime de associação criminosa. Então considerou ali que ele só foi lá e quebrou uns negócios, basicamente. Não dando essa devida atenção que eu acho que todos estão dando para o fato de ter sido um ato golpista, né, com milhares de pessoas. Foi esse voto aí que gerou o climão, que a Daniela Lima apurou. Vocês veem na manchete, né? Voto de Nunes Marques em julgamento do 8 de janeiro bate quadrado no Supremo. Segundo impressões colhidas ao longo da noite de ontem, madrugada, pela Daniela Lima, o entendimento do ministro Nunes Marques soou como uma carta branca, esse entendimento para os outros ministros, para novas tentativas de intimidar os poderes constituídos em Brasília. E aí ela ouviu de uma fonte, de um dos ministros do STF, abre aspas, ele, Nunes Marques, está dando uma autorização para fazerem tudo de novo. E aí a gente teve mais uma polêmica na votação de hoje, o André Mendonça também deu um voto mais brando pro Aécio. Aliás, antes de colocar essa discussão de hoje, eu coloco para vocês na tela a matéria mais atualizada agora minutos antes da gente entrar ao vivo aqui no Trending Topics, de como está a votação que está acontecendo nesse momento. O STF formou agora pela manhã a maioria pela condenação do Aécio, mas com divergência entre os crimes pelos quais ele vai ser condenado e, consequentemente, a pena, né? Quantos anos aí de detenção ele vai ser condenado também. Eu vou relatar para vocês brevemente aqui, com o voto do Barroso, 6 ministros já votaram pela condenação, inclusive os 2 ministros bolsonaristas que... olha aí, o Thiagão me avisando, o canal do Flow News está retransmitindo a votação? É a CPMI, você diz, ou a votação a CPMI. A gente também está retransmitindo a CPMI dos atos golpistas que está acontecendo nesse momento lá em Brasília. Então fica o convite, a gente está com essas 2 lives em aberto aqui no canal. O Alexandre de Moraes, como a gente falou aqui, votou por 17 anos de prisão. Ele teve esse voto acompanhado pelo
Roberto Barroso, não. Acho que a votação certinho, ele não teve acompanhado de nenhum ministro, né? O mesmo voto. O Cristiano Zanin acompanhou o Moraes, mas com uma pena um pouquinho menor, de 15 anos. A primeira divergência, como eu falei, foi de ontem, do Nunes Marques. André Mendonça, aqui que eu queria chegar, também divergiu, ainda que com uma pena mais pesada do que a do Nunes Marques, né? O André Mendonça sugere uma pena de 7 anos, quase 8 anos de detenção, mas também divergiu sobre o golpe de Estado, não considerou o Aécio ali culpado por um eventual golpe de Estado. O Barroso considera o golpe de Estado, mas divergiu sobre a condenação por abolição violenta de Estado de Direito e aí propôs 10 anos de prisão em regime fechado. E assim está o julgamento já com maioria pela condenação do Aécio. Esse voto de hoje do André Mendonça, apesar de mais pesado do que o de ontem do Nunes Marques, também gerou um climaço ao vivo ali na transmissão da TV Justiça entre o Alexandre de Moraes e o próprio André Mendonça. Eu vou colocar para vocês um trechinho desse debate, dessa discussão dos dois que acabou de acontecer lá no STF. Vendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações é um absurdo, federais, pode e deve... Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado foi de preso. ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Rapaz, Não coloque. Alexandre de Moraes um tanto quanto exaltado aí com a argumentação do André Mendonça. É nesse clima que está sendo votado isso para o primeiro réu. Aí a gente está falando de milhares, né, de pessoas que vão passar pelo julgamento, não todas por um julgamento individual como esse que estão acontecendo com esses 4 primeiros réus, mas é muita gente que vai ser julgada e esse primeiro julgamento aí, que está recebendo muita atenção de todos, já com essas polêmicas, né? Ainda antes de finalizar, mostro para vocês um trechinho também de ontem, que repercutiu bastante, uma fala viral do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que falou em defesa do Aécio ontem, abrindo ali a sessão, né, num dos primeiros eventos da sessão de ontem. Ele no STF, falando em frente aos ministros, ele disse: vocês, ministros, são as pessoas mais odiadas desse país. Vou colocar aqui para vocês ouvirem também. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho como ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Eu quero dizer... Palavras pesadas aí do desembargador aposentado, que foi o advogado, né, do Aécio aí, nesse julgamento. Está sendo advogado do Aécio no julgamento, o julgamento ainda está acontecendo. Valeu todo mundo que está participando aí, vou colocar algumas mensagens de vocês no chat. O Hilton aí puto com todo mundo, os sujos julgando os mal lavados. Quem mais que tá aqui? O Carlos Henrique participando desde o começo aí, deixa eu colocar a mensagem dele aqui. Absurdo, tinha que estar na primeira instância, é absurdo ser julgado pelo STF, dificilmente pegaria 17 anos. O Fábio Leal aí falando que o Xandão tá passando pano pro Flávio Dino, atual ministro da Justiça. O Teus falando, ninguém pode discordar do Xandão, ele passa um pouco essa energia aí nos últimos tempos, né?
O Teus até sugere aí que acho que uns 5 anos estava bom. Aí eu confesso que, pô, acredito que vocês aí também, de forma geral, a gente não tem a mesma capacidade que os ministros têm para decidir isso, né? E aí eles mesmo acabam divergindo, então, complicado. E um salve pro Moisés aí que tá colando ao vivo aqui no programa, falou que tava com saudade de assistir ao vivo. Venham sempre ao meio-dia aqui no Trending Topics.